Módulo Finanças e Orçamento Público, aula 2, parte 2, crédito interno e externo. Quanto às operações de crédito, no que consistem? Consiste em levantamento de empréstimo pelas entidades da administração pública com o objetivo de que seus projetos sejam financiados, com que o serviço público seja de fato prestado pela administração pública. A característica do crédito é além do financiamento principal do gasto público que foi apresentado como receitas públicas. As receitas públicas são a primeira fonte de financiamento das operações desempenhadas pela administração pública a título de gastos públicos. E os créditos vêm como uma composição a mais, além daquilo que a receita pública não cobrir, né? Então, essas operações de crédito, essas movimentações de recursos a mais para que os gastos sejam financiados, eles possuem duas características. Eles podem acontecer de um ente para outro, que é o que configura as operações internas, ou de um ente para os seus contribuintes, que configura as operações externas. No caso das operações internas, elas são aquelas realizadas entre órgãos e demais entidades da administração pública que são integrantes do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Essas operações de crédito interno, elas não representam novas entradas de recursos nos cofres públicos do ente, mas ela consiste no remanejamento de receitas entre esses entes para que os gastos públicos sejam financiados além do que a receita foi destinada, a receita pública foi destinada. No caso dos créditos adicionais, nós temos uma outra categoria de créditos, de operações de créditos internas. Esses créditos adicionais, eles configuram em autorizações de despesa que não foram computadas ou que foram computadas de maneira insuficiente na lei orçamentária anual, que é a que dá forma ao orçamento que nós vamos estar estudando mais à frente. Esses créditos adicionais, eles classificam-se em três tipos. A primeira categoria de créditos adicionais são suplementares. Eles são destinados a reforçar alguma dotação orçamentária que insuficientemente foi autorizada para o orçamento. Se de repente o governo necessita de um recurso a mais, além daquilo que foi destinado do orçamento e respectivamente dotado, ele tem como solicitar a Casa Legislativa, solicita por meio de projeto de lei a Casa Legislativa, que irá avaliar esse projeto e irá aprovar ou não a abertura do crédito suplementar. No caso dos créditos especiais, que caracterizam o segundo tipo de créditos internos, de operação de créditos internos, ele é destinado a despesas para quais aí já não há dotação orçamentária específica. Veja que no suplementar existe uma dotação orçamentária para o respectivo gasto, mas ela não foi suficiente para cobrir aquele gasto. No caso dos créditos especiais, não existe uma dotação orçamentária específica para se cobrir aquele gasto que o governo esteja necessitando executar, que esteja necessitando cobrir naquele momento. Da mesma forma que nos créditos suplementares, o governo elabora um projeto de lei, submete à Casa Legislativa, que irá avaliar se aquele projeto, se aquele recurso, ele poderá ou não ser liberado. No caso dos créditos extraordinários, ele é o terceiro tipo de crédito, né, interno, e ele tem uma característica especial porque ele será destinado apenas a despesas em caráter urgencial e imprevista, como no caso de guerra, de calamidade pública, que também não dispensa a solicitação por meio de medida provisória, né, aprovada pelo presidente da República ao Congresso Nacional. Outro tipo de crédito, e já não mais interno, né, na perspectiva externa, nós temos a dívida ativa, que possui uma regulação, uma legislação que a regula, e essa dívida ativa ela abrange todos os créditos a favor da fazenda pública, a qual já se haja certeza de que esses valores realmente irão entrar nas contas, né, nas contas do Estado. Então, sendo mais específico, sendo mais técnico nessa explicação, a dívida ativa ela é composta de guias de pagamento, guias de recolhimento que não foram efetuadas pelos contribuintes na data aprazada. Então, a partir do momento em que se cumpre, em que aquela guia ela vence, ela irá ser lançada a partir de um determinado período de dias como dívida ativa, ou seja, será um recurso que será entendido pelo governo como positivo, um crédito que será trazido para a conta do Estado e que será utilizado à frente, mas que por se haver a certeza de que entrará, por já se haver estabelecido uma
determinação de pagamento, por já ocorrer essa determinação de pagamento, e o governo já pode trabalhar, já trabalha lançando esse valor como um crédito interno de dívida ativa. Não deixa de ser uma fonte de fluxo de caixa que traz um impacto positivo para a recuperação de valores do que diz respeito a créditos a receber. É o exemplo que eu dei do contribuinte que deveria pagar aqui, que não pagou e que atrasou. Aquele valor que vai entrar para a conta do Estado, ele é considerado pelo Estado como parte da sua dívida ativa, que ele, consequentemente, trará um impacto positivo para a conta do Estado assim que ele for arrecadado, né? Assim que o contribuinte, mesmo que em atraso, com pagamento de juros, efetuar esse pagamento. Tá? Então, nesse caso da dívida ativa, ela é composta por valores que estão em atraso, mas que serão pagos pelo contribuinte, que entrará na conta do Estado, a título de tributos diretos sujeitos a lançamento prévio, ou seja, em que se haja o reconhecimento da necessidade de pagamento desse tributo. Um outro exemplo é a dívida flutuante, que ela é contraída pelo Tesouro Nacional por um determinado período de tempo, tá? Quer como administrador de terceiros, né? O terceirizado não é especificamente do governo, mas ele contrai aquela dívida para que dali decorra juros, para que em um outro momento ele possa efetuar esse pagamento a quem lhe emprestou de direito. Então, uma dívida contraída pelo governo para que se custeie as suas necessidades de caixa naquele momento, para que seja pago posteriormente. Tá? Nesse caso, nós temos uma operação de crédito externa, porque é feito por um ente que não compõe a administração direta, a administração pública direta. Essa dívida flutuante, ela compreende os restos a pagar, excluindo os serviços da dívida. O que são esses serviços? São juros decorrentes dos restos a pagar, tá? Os serviços da dívida a pagar, que correspondem às despesas decorrentes daquela conta. Quando, por exemplo, você tem uma conta bancária, tem os juros que são cobrados da conta bancária e existem as despesas bancárias cobradas daquele valor decorrente ali, os juros de mora, né? Tudo aquilo que ainda incidirá no valor do montante que está em atraso e que deverá ser pago. Então, da mesma forma, utiliza esse mesmo raciocínio para entender como essa dívida flutuante ela é constituída. Além dos depósitos e dos débitos de tesouraria, que também devem ser retirados desses restos a pagar. Então, o restos a pagar deduzido a essas operações de juros, dos serviços da dívida a pagar, né? E dos depósitos e dos débitos de tesouraria, que corresponde àquilo que já foi pago em um outro momento, constitui a dívida flutuante, que é um meio de operação de crédito do governo. Por fim, nós temos a dívida fundada, que são os compromissos de exigibilidade superiores a 12 meses. O próprio nome já diz, fundada é algo que já decantou. Pense assim comigo, é algo que já decantou, é algo que ultrapassa os 12 meses, é algo que ultrapassa o curto prazo, né? Que o governo contraiu a dívida fundada para que atenda desequilíbrios orçamentários ou financie obras e serviços públicos. Para investimentos, para uma construção de uma obra e serviço público e será destinado para mais de um período, utilize o raciocínio para entender que se eu tenho um investimento que será utilizado, que eu demandarei recursos para que seja construído para mais de um período, eu necessito de recursos de crédito para mais de um período. Por isso, recorre-se à dívida fundada. Então, a dívida interna pública, né, que é uma outra característica de crédito, ele representa os compromissos assumidos por entidade pública dentro do país em moeda nacional. Então, diferente da dívida ativa, da dívida flutuante, da dívida fundada, a dívida interna pública é todo o endividamento do governo que é feito em solo nacional a título de recursos que esteja necessitando para cobrir qualquer necessidade de caixa, né? Sem essas amarras legais que as 3 últimas dívidas que já falamos, ela possui. Por fim, nós temos que as receitas públicas, elas são a principal, não podemos esquecer que elas são a principal fonte de financiamento dos gastos públicos. Elas fornecem subsídio para que os gestores fixem o montante desses gastos no orçamento. Com base na receita, eu irei orçar as minhas despesas. É isso que esse tópico está querendo nos dizer. Além das receitas públicas, existem as operações de crédito intra-orçamentário, de créditos adicionais e das dívidas, como estudamos agora há pouco, que também consiste em outra fonte de financiamento para fixação e execução do gasto público. Na próxima aula, as receitas públicas e os créditos internos e externos nós vamos estar aprofundando, serão aprofundadas a partir, né, do estudo acerca do Sistema Tributário Nacional e dos conceitos iniciais de orçamento público. Muito obrigado.